Um estudante chamado Rentaro é um adolescente idiota e sem noção, que não tem atitude e também não consegue falar com uma garota, sem ser ridículo. E quando ele finalmente cria coragem para convidar sua paixão de infância para sair, ele é brutalmente rejeitado, assim como nas outras 99 vezes que ele tentou no passado. No entanto, as coisas logo mudariam no ensino médio, e de alguma forma esse pobre garoto vai se tornar um verdadeiro imã de mulheres. E ele praticamente vai ficar com várias garotas para compensar suas derrotas do passado. O anime começa quando o garoto Rentaro finalmente criou coragem para confessar seus sentimentos e convidar sua paixão de infância para sair. Ela até disse que gostava dele, mas apenas como um de seus amigos, e não podia sair com ele, porque simplesmente a ideia de sair com um fracassado como ele a fazia querer vomitar e morrer. E ainda dizem que o pior que a garota pode dizer é não, e essa rejeição afundou ele profundamente em depressão. E enquanto esse amigo o acompanhava para casa, ele animou nosso protagonista, e também zombou dele, porque essa era a 100ª vez que ele era rejeitado. Ele pensou que isso poderia até entrar para o livro dos recordes, mas Rentaro apenas ficou lá chorando, e se acovardando mais ainda. E enquanto ele se lembrava da primeira vez que foi rejeitado por uma garota, o pobre rapaz só queria saber como era ter uma namorada. E seu amigo estava confuso sobre o porquê de Rentaro sempre ser rejeitado, mesmo quando ele tinha algumas qualidades que algumas garotas buscavam. E depois seu amigo disse tchau e desejou sorte em sua vida amorosa no ensino médio, o que provavelmente seria mais uma tragédia. E mais tarde naquele dia, nosso garoto foi até um santuário para orar para o Deus do amor, desesperado para ganhar uma namorada. E embora ele não tivesse nenhuma qualidade boa, ele ora ao Deus do amor para ajudá-lo a viver um relacionamento quando ele chegar ao ensino médio. Mas do nada, de repente ele ouviu uma voz estranha, que lhe disse para não se preocupar, e do nada a cabeça de um velho apareceu nas caixas de doações, e disse que ele era o grande Deus do amor. O garoto ficou surpreso, e se pergunta por que o Deus do amor era um velho feioso, que assustaria até o diabo com sua aparência, em vez de uma linda deusa, ou pelo menos um menino jovem, como Cupido. O Deus então disse a Rentaro que ele encontraria sua alma gêmea no ensino médio, e teria uma vida alegre no futuro. E ao escutar isso, ele ficou tão impressionado com a ideia de realmente conhecer sua alma gêmea no ensino médio. Só que do nada o velhote disse a ele que ele conheceria um total de 100 almas gêmeas, o que era totalmente absurdo e inacreditável, o que fez nosso garoto chamar o todo-poderoso Deus do amor de fraude, e prometeu queimar o santuário, se isso fosse um truque. E um mês depois, ele finalmente chegou ao ensino médio, e mal sabia ele que sua maldição de 100 almas gêmeas estava prestes a começar. E enquanto ele caminhava pelos corredores, ele acidentalmente esbarrou em duas garotas, chamadas Inda e Hakari. E quando ele fez contato visual com as meninas, todos eles tiveram uma sensação de alma gêmea, e o garoto então se perguntou se essas eram as garotas que o Deus falou. E enquanto ele tenta ajudá-las a se levantar, uma delas finge que torceu o tornozelo e pede que Rentaro leve ela para a enfermaria. Isso fez ele chorar como um bebê, por machucar sem querer uma garota bonita. E agora tudo que ele tenta fazer é ajudar, e a outra garota está com ciúmes, e também finge ter torcido o tornozelo. Ele então fica confuso, e começa a se socar, como punição por machucar elas. E vendo esse menino doido se agredindo, isso fez as garotas se levantarem, para impedir o garoto maluco de se destruir. E esquecendo que elas deveriam estar feridas, assim que o garoto percebeu, ambas caíram de volta, e continuaram sua atuação digna de Oscar. E enquanto Rentaro ajuda as meninas a se levantarem, para levá-las para a enfermaria, parece mais que ele está sendo carregado. E no caminho, as meninas começaram a lutar por um espaço para ganhar o garoto, e ele logo percebe isso, e fica surpreso que as duas garotas estão se agarrando a ele com tanta força que ele quase mija nas calças. E enquanto eles caminhavam para a enfermaria, os três perceberam que eles estão na mesma classe. Inda e Hakari ouviram duas alunas falando sobre um trevo de 4 folhas, que tinha a capacidade de dar às garotas sorte ilimitada, que elas poderiam usar para convidar qualquer cara para sair. E isso fez elas saírem correndo, deixando Rentaro para trás, para procurar o trevo de 4 folhas. E algumas horas depois, após o término das aulas, Rentaro estava caminhando para casa e viu as garotas Inda e Hakari no campo rosa, e ficou chocado que elas estavam procurando o trevo de 4 folhas desde aquele momento que elas saíram correndo. E Rentaro, vendo isso, decidiu se aproximar delas com algumas bebidas, e ele ofereceu uma bebida para a garota Inda, mas ela era muito tímida para aceitar. E para não estragar seu disfarce, pois ela já estava chonada no garoto, os dois brigaram um com o outro, como dois pombinhos, e a garota Inda pegou a bebida e saiu correndo igual doida, pois ela é muito tímida. Logo depois, Hakari chegou, e Rentaro ofereceu a ela uma lata de bebida. Mas ela tinha outra coisa em mente, um plano maléfico. Ela queria compartilhar um beijo indireto com Rentaro. Então ela disse que seu estômago era pequeno e não conseguia terminar uma lata inteira de bebida, e perguntou se Rentaro poderia beber metade e entregar o resto para ela. E o garoto, sem noção, não sabia o que estava acontecendo, então trouxe uma lata menor para ela. Mas ela insistiu que não conseguia terminar mesmo nesse tamanho, e então Rentaro decidiu beber metade. E o plano dela estava prestes a se concretizar, até que ela ficou dominada pela excitação.
chão e derramou toda a bebida fora, e só conseguiu assistir de coração partido enquanto sua chance de um beijo indireto derramava no chão. O garoto Rentaro ofereceu a ela um lenço para se limpar, mas em vez disso, ela romanticamente segurou a mão dele e o convidou para sair, afirmando que sentia que não era a única que estava querendo isso. O garoto está em choque, porque esta é a primeira vez em sua história que ele é convidado para sair por uma garota belíssima. Ele começa a chorar como um bebezão, e quando eles estão prestes a ficar mais próximos, a garota ainda apareceu. A coitadinha trouxe muito refrigerante para retribuir a Rentaro por seu gesto gentil, e ela estava com ciúmes e em choque, que o garoto dos seus sonhos estava de mãos dadas com outra garota, e não conseguiu mais se conter, e então ela também confessou seu amor por ele. O sonho de toda a vida do nosso garoto perdedor estava finalmente se tornando realidade, pois duas garotas belíssimas o convidaram para sair no mesmo dia. Ambas o convidaram, e ele deve escolher uma delas, mas ele não conseguiu, e disse para elas esperarem até o dia seguinte. O garoto não teve escolha, a não ser retornar para o Deus Todo-Poderoso do Amor, no santuário. O velhote disse a ele que ele tinha que escolher as duas, e que ele cometeu um erro, e deu a ele 100 almas gêmeas, em vez de apenas uma. E para piorar as coisas, ele revelou que ele tinha que fazer todas as suas almas gêmeas felizes, ou então todas elas sofreriam uma morte terrível. Rentaro voltou para casa, percebendo que o Deus Todo-Poderoso do Amor não é todo-poderoso afinal, pois aquele velho já estava ficando caduco. Como é que alguém pode cometer um erro grave como esse? Rentaro então teve uma ideia genial de rejeitar as duas e namorar as duas secretamente pelas costas delas. No dia seguinte, nosso menino se encontrou com as duas garotas, parecendo um tanto exausto. As duas ficaram chocadas com o motivo do garoto estar parecendo esfarrapado. Elas perguntaram se ele já tinha escolhido, mas Rentaro tinha um coração tão grande que não conseguia mentir para elas. Ele disse a verdade, que queria que as duas fossem suas namoradas, e fez um grande discurso, e explicando sobre como ele amava elas e as faria as garotas mais felizes do mundo. O garoto então trouxe 2 trevos de 4 folhas, sabendo que elas estavam procurando por isso. A garota ainda zombou dele por acreditar em tal coisa de contos de fadas, mas Hakari a lembrou que elas também uma vez acreditaram nisso, e também procuraram. A garota ainda recusou descaradamente essa proposta, basicamente porque ela queria Rentaro só para ela. Ele fez um breve discurso romântico sobre como ele queria entregar as flores para elas, enquanto esperava sua resposta. As meninas não conseguiram lidar com o gesto doce, e no final Hakari foi a primeira alma que concordou em ser sua namorada. Isso deixou Inda com ciúmes, e ela também concordou em ser a namorada de Rentaro, enquanto ele prometeu fazê-las as garotas mais felizes do mundo, esquecendo que ele tinha mais 98 almas gêmeas para fazer felizes também. Ele estava tão feliz que ele nem percebeu, e quando ele começou a falar com um poste sobre seu novo status de relacionamento, as garotas aparecem e pegam ele falando com um poste, igual um maluco. O garoto não queria que elas pensassem que ele era um cara emocionado, então ele distraiu elas, explicando quão feliz ele estava por finalmente ter uma namorada. A garota ainda percebeu que ele nunca foi amado e que estava só na seca, então ela romanticamente disse a ele que ela estava sempre pronta para ouvi-lo. No entanto, ela ainda tentou disfarçar que não estava caidinha por ele, como sempre faz, o que fez Hakari agarrar a mão de Rentaro e se aproximar dele. Ainda ficou com ciúmes, mas o garoto pegou a mão dela também, e eles caminharam para a escola, como 3 pombinhos, cantando o nome um do outro. Eles entraram na escola e viram a vice-diretora rigorosa, perseguindo o aluno, o que fez eles pararem por um tempo. Hakari teve um pensamento e perguntou a Rentaro se ele já tinha beijado alguém antes. Obviamente, nosso menino só tinha experiência nas derrotas, e as duas garotas eram as suas primeiras namoradas. Inda e Hakari então entraram em uma batalha para decidir quem vai dar o primeiro beijo em Rentaro, deixando ele imaginando como ele se tornou um cara tão pegador. E durante a tarde, era hora do almoço, e ele e suas namoradas estavam sentados no telhado sozinhos. Hakari viu a oportunidade de oferecer ao garoto a comida que ela fez, e ele comeu, e amou o sabor, tanto que ele começou a chorar. A garota ainda, com ciúmes, trouxe alguns biscoitos que ela assou. Rentaro abriu a boca para recebê-los, mas Inda enfiou em um de seus olhos, porque ela ficou envergonhada. E quando ele finalmente provou o biscoito, ele percebeu o que significava ser cegado pelo amor, no sentido literal. Todas essas travessuras eram uma conspiração para tentar conseguir o primeiro beijo dele, e Hakari tinha um bom plano de jogo para conseguir esse primeiro beijo, mas enquanto ela quase conseguia, Inda apareceu e a impediu, cegando também o outro olho do moleque. E isso logo se transformou em uma batalha intensa, que as fez lutar para ver quem seria a primeira a dar o primeiro beijo do garoto. E quando os problemas aumentaram, o garoto sem noção finalmente percebeu o que estava acontecendo e disse a elas que elas poderiam ter simplesmente pedido um beijo. Mesmo após ele dizer isso, as garotas continuaram lutando. E enquanto isso, ele, sendo um gênio psicopata quando se trata de ser um pegador, ele já havia preparado um plano para essa situação. Então ele fez um grande discurso confuso sobre seu plano de beijar as duas garotas e afirmou que seria uma situação bem aleatória. Ele vendeu
surpreendeu todo mundo e começou o plano se aproximando de Hakari, embora ele não soubesse que era ela. E quando ele se aproxima, ele acidentalmente acaba apertando os melões dela, e Hakari, no susto, deu um porradão na cabeça dele. Isso os fez começar o plano tudo de novo, mas dessa vez, Rentaro acabou se aproximando de Inda. E enquanto o vento sopra, a saia da garota é levantada, e um gato maluco pula em direção a ela. E enquanto Rentaro caminha em sua direção, ela pensa que é o garoto que está fazendo isso. A menina chutou o saco dele furiosa, antes de pular nele, enquanto ela começa a lhe dar socos poderosos na cara. Ela o chamou de idiota sem vergonha e degenerado. E depois de satisfazer sua raiva, ela finalmente se acalmou. Rentaro teve que começar seu plano tudo de novo. E não deu importância à dor que ele sentia, pois era apenas um obstáculo que ele tinha que superar. No entanto, depois de muitas tentativas se apanhando, o plano ficava falhando repetidamente, e todos eles estavam cansados e se perguntavam por que beijar era tão difícil. Mais uma vez, as garotas começaram a brigar, enquanto o pobre Rentaro não sabia como se sentir. Nesse momento, o garoto as interrompe no meio da discussão e assume toda a culpa. Ele alegou que era porque ele era um namorado inútil e inexperiente, sem uma boa estratégia de jogo, e esquecendo seu primeiro beijo, ele fugiu. Rentaro gritou o nome da vice-diretora, que atacava qualquer garoto que ela visse correndo no corredor. Ela os beijava de língua, com aquela boca de múmia como punição. Antes que a vice-diretora pudesse beijar ele, Inda e Hakari vieram em seu socorro. Elas perguntaram a Rentaro por que ele saiu correndo daquele jeito. Então ele disse que as amava muito e queria que elas se dessem bem. Isso deixou as garotas tão emocionadas que ambas concordaram relutantemente que qualquer uma delas poderia dar o primeiro beijo nele. Foi uma grande explosão de emoções quando Rentaro abraçou suas duas namoradas. Ele então surgiu com mais um plano maluco, onde nesse, todos os três deveriam compartilhar um beijo ao mesmo tempo. Em outras palavras, embora tudo isso parecesse estúpido, eles finalmente conseguiram realizar o primeiro beijo desse relacionamento maluco. E é isso aí, maninho. Chegamos no fim. E se você quer continuação, deixa o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.